existe vida fora do planeta Terra? Essa é uma pergunta difícil. Por quê? Devido à nossa limitação. Nós vimos ontem que o universo é muito grande. É um absurdo de grande. A quantidade de estrelas que existe nesse universo é um outro absurdo. O que nós temos estudado um pouco e aprendido são coisas relacionadas com a vida aqui na Terra. Mas podem ter outras possibilidades em outros lugares. Então, para nós pensarmos a respeito disso, vamos ver um pouquinho o que os criacionistas têm proposto. Eles dizem o seguinte, que existe vida inteligente no universo além do homem. O criacionista, de uma forma geral, aceita isso. Quem? O Criador. Pelo menos o Criador. Nós sabemos que ele existe e tem vida, assim, uma vida inteligente além do ser humano. Daí a pergunta é, existe a probabilidade de vida biológica ter sido criada em outras partes do universo? A resposta, mais uma vez, é sim, claro. O Criador poderia criar vida onde ele quisesse. Não precisaria criar vida só aqui no planeta Terra. Poderia ter criado em outros lugares. E a pergunta que nós temos é, vida biológica inteligente ou não? Porque poderia ter criado vida biológica e vida biológica inteligente. De uma forma geral, existe um consenso hoje na humanidade, isso aí foi muito desenvolvido na década de 50, 60, principalmente década de 70 e 80, ganhou todo o vapor na década de 90, com Carl Sagan e vários outros, que se a gente encontrar civilizações aí, a gente não vai encontrar gente, assim, outras formas de vida, com uma capacidade mental menor do que a nossa. Sempre vai ter uma capacidade mental maior do que a nossa. Então a expectativa é da gente sair aí fora e encontrar esse tipo de coisa. Eu acho muito interessante, inclusive, uma pergunta que foi feita por Carl Sagan antes dele falecer, foi a seguinte, por que esse desejo de encontrar vida fora do planeta Terra? A resposta dele foi curta e direta, mas eu fiquei impressionado. Ele disse o seguinte, para que eles nos ensinem a como viver. 2000 anos atrás a vida já veio, e veio lá de fora. Entrou na nossa história, no tempo e no espaço, para que aprendêssemos a como viver. Tem gente que continua procurando por aí, mas isso é teologia. Vida não está limitada somente ao físico. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o nosso sistema, vamos começar fazendo uma pequena pesquisa aqui na nossa vizinhança, para aprendermos um pouquinho a respeito de vida, porque o que nós temos para estudar é aqui, o nosso planeta. Até o presente momento, temos feito pesquisas fora do planeta Terra, mas não temos achado nada com respeito à vida. Então, aí você tem um pouquinho o planeta Terra, a Lua e os 8 planetas anões que nós temos. Se compararmos o tamanho Terra, Sol, Lua, aí dá para a gente ter uma ideia um pouquinho da geometria, tamanho de todo esse negócio. O planeta Terra, por exemplo, é um planeta muito interessante. Ele tem algumas características que são fascinantes. Ele tem uma aceleração da gravidade de aproximadamente 9,8 metros por segundo, um diâmetro de quase 13 mil quilômetros, ou seja, relativamente grande. A distância do Sol, quase 150 milhões de quilômetros. Estão vendo aí o volume da Terra, quantos quilômetros cúbicos de água o planeta tem. A inclinação da Terra, seu eixo. A rotação dela, que é de aproximadamente 23 horas, 56 minutos, 4,09 segundos. Ou seja, o tempo que ela demora para dar uma volta em volta dela mesma, o período que ela gasta para dar uma volta em volta do Sol, sua translação, ou seja, 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 10 segundos aproximadamente, é o que nós temos. Ou seja, todo esse negócio o pessoal tem trabalhado, pensado, temos aprendido muito a respeito desse planeta. Por que ele gira a essa velocidade? Por que ele não gira um pouquinho mais devagar? Por que ele não gira um pouquinho mais rápido? Por que a distância do Sol é essa? O que aconteceria se ele estivesse um pouco mais próximo? O que aconteceria se ele estivesse um pouco mais distante? O que aconteceria se ele girasse mais rápido? O que aconteceria se ele girasse um pouquinho mais devagar? O que aconteceria se a inclinação não fosse essa? E assim por diante. A Terra tem um satélite em volta que é a nossa querida Lua. Então vocês estão vendo a nossa Lua. A aceleração da gravidade da Lua é aproximadamente 1,6. Então é um negócio muito legal isso daí. Por quê? O da Terra é 9,8, da Lua 1,6. Da Terra 9,8, da Lua 1,6. Da Terra 9,8. Da Lua 1,6. Mas por que isso? É porque, por olhar o seu peso aqui na Terra, massa vezes aceleração,
Você sobe ali na balança, fala, que legal, olha só meu peso. Rapaz, a massa, assim, meu peso está lá por volta dos 65. Estou precisando perder peso. Você chegou nos 120, daí que realmente você precisa perder peso. Então, você dá uma olhadinha ali, vamos por 120. Ah, que legal. Vai para a Lua. Porque a aceleração da gravidade é quase 5 vezes menor, então você vai pesar 5 vezes menos. Só que legal. Você chega lá na Lua, você pesa mais ou menos 1/5 de 120 quilos. Quanto daria mais ou menos 1/5 de 120 quilos? O pessoal que é rápido nos cálculos aí? Isso, 24 quilos. Pessoal, que maravilha. De repente você está lá na Lua, 24 quilos. Isso é meu peso, que maravilha. Eu perdi peso. A massa continua a mesma, tá? Não vai ter mudança de massa. É só uma questão de outros valores que vão alterar ali. Então nós pegamos algumas coisas assim na Lua que são muito interessantes. Por exemplo, a Lua, ela está girando em volta da Terra, tá? E ela gira em volta do seu próprio eixo também. A Lua dá uma volta em volta do seu eixo a cada 27 dias, 7 horas, 42 minutos e 30 segundos aproximadamente. Isso é o tempo que a Lua demora para dar uma volta em volta dela. Quanto tempo a Lua demora para dar uma volta em volta da Terra? 27 dias, 7 horas, 42 minutos e 30 segundos. Por que isso? Muito curioso, é por isso que toda vez que tem lua cheia, você vê a mesma face da Lua. O tempo que ela demorou para dar uma volta inteirinha em volta da Terra foi o tempo que ela demorou para dar uma volta em volta dela. Por isso que lua cheia, você sempre vê o mesmo lado da Lua. A velocidade dela é fantástica. O que aconteceria se a Lua girasse um pouquinho mais rápida? O que aconteceria se a Lua girasse um pouquinho mais devagar em volta da Terra? O que aconteceria se a Lua estivesse um pouco mais distante da Terra? O que aconteceria se a massa da Lua fosse diferente? Porque tudo isso influencia no nosso planeta. Vamos pegar o Sol, por exemplo. O Sol é uma estrela de quinta grandeza, magnitude 4,7. O diâmetro dele é de aproximadamente 1.400.000 quilômetros. Caberiam dentro do Sol mais de 1.300.000 terras. Negócio fascinante. A temperatura média de superfície dele, superfície assim, não é que tem um lugar sólido, tá? O que nós chamamos de superfície, onde fica delineado o limite dele. Mais ou menos 5.500 graus Celsius. O Sol transforma aproximadamente 4 milhões de toneladas de matéria em energia por segundo. É uma estrela fascinante. O que aconteceria se o Sol fosse só 10% maior? O que aconteceria se ele fosse só 10% menor? O que aconteceria se a temperatura de superfície dele fosse só 10% a mais? O que aconteceria se fosse 10% a menos? Por que as frequências principais de luz que o Sol emite são as frequências que nós mais necessitamos? E assim a coisa vai. É muito interessante. Então esses parâmetros todos chamam muito a nossa atenção. Porque quando nós tratamos do planeta Terra, tem muitas questões que são importantes. E essas perguntas que eu fiz para vocês, muitas delas já têm sido respondidas. Por exemplo, se a Terra estivesse só um pouquinho mais próximo do Sol, só 10%, praticamente toda a água do planeta evaporaria. Se a Terra estivesse apenas 10% mais distante do Sol, praticamente toda a água do planeta congelaria. Se a Terra girasse só um pouquinho mais rápida, só um pouquinho, tá? 10%. Isso faria com que os ventos na nossa atmosfera tivessem uma velocidade média de 300 a 400 km por hora. Eu costumo brincar com o pessoal, você iria na locadora, adivinha qual é o único DVD disponível? E o vento levou. Não teria nenhum outro. Seria aquele vendaval direto. E se ela rodasse um pouquinho mais devagar, só 10% mais devagar? Então os dias, em vez de terem 24 horas, seriam 26 horas e meia aproximadamente. O que aconteceria com isso? Durante o dia, uma boa parte da água evaporaria. Durante a noite, na região do Equador, a temperatura ficaria por volta de mais ou menos uns 30 graus abaixo de zero. Só 2 horas de diferença, a mais ou a menos. Quando nós pensamos na nossa atmosfera, também tem algo muito interessante. Nossa atmosfera é muito fininha. Quando você olha lá do espaço, nossa, é um negocinho, um filetezinho de fininho. Você olha aqui para cima, nossa, tem poucos quilômetros só literalmente de gases aqui na nossa atmosfera. Se ela fosse um pouquinho mais fina, literalmente, vida no planeta Terra não teria condição de existir. Ou seja, seria mais ou menos como é o planeta Marte. Seria como você
subir numa dessas montanhas bem altas que você sente falta de ar o tempo todo. É muito rarefeito. E se ela fosse menos densa? Porque ela tem uma densidade correta e tem uma espessura também correta. De vez em quando entram umas pedrinhas lá de cima, tá? Nós chamamos lá fora meteorito, quando elas entram, elas se transformam em meteoros. Esse negócio entra e de vez em quando você vê uma delas pegando fogo por aí. É o que nós chamamos de estrela cadente. São aqueles negócios. Só que a nossa atmosfera tem a densidade certa, a espessura certa, tudo tão direitinho, que essas pedras, quando elas entram, elas são pulverizadas literalmente na nossa atmosfera. Imagina se não fosse assim. Você está andando lá um dia com seu amigo, de repente, assustou, né? Eu sabia disso. O que aconteceu? Lá se foi um meteoro em cima do seu amigo, está pulverizado o seu amigo aqui do lado. Tem uns meteoritos pulverizados aqui na frente, depois os pais ajudem aqui a garotada. Ou seja, não daria tempo nem de você pensar. Não é fascinante que todos esses valores são tão precisos para que vida exista como nós a conhecemos? A pergunta é, será que isso foi planejado ou não? Existem aproximadamente 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceados para que vida possa existir aqui no nosso planeta. Não é uma questão assim, simplesmente a vida apareceu, mas se a proporção dos gases que nós temos na atmosfera mudar, vida desaparece. Se a aceleração da gravidade mudar, vida não vai existir. Nossa atmosfera também vai deixar de existir. Um monte de coisa vai acontecer. Se a Terra girar um pouquinho mais rápido, vida desaparece. Se girar um pouquinho mais devagar, vida desaparece. É todo um conjunto de variáveis absurdas para fazer com que vida exista. Parece até um relógio. É uma quantidade de coisinhas lá dentro, todas funcionando certinhos, de engrenagens, tudo direitinhos, para fazer com que o mecanismo todo funcione. É interessante porque, nesse sentido, ela se tornou um local ideal para a vida. Vida em todos os sentidos. Nós estudamos, por exemplo, as plantas, a sua grande variedade, todo esse negócio absurdo que a gente encontra por aí. Vida unicelular, nós temos aqui algumas salmonelas passeando por aí. Vida que circula e faz buraco. Vida que vive na água. Vida que voa. E vida com a capacidade de pensar e estudar tudo isso. Fascinante esse planeta. O que falta por aqui, em termos de vida? O que você puder pensar, tem. Vocês já pegaram um besouro, por exemplo? Como é que aquele negócio daquele tamanho voa? Já viu a asinha dele? Que baitazinha fininha daquela, tia? Pequenininha. Aquele negocinho, olha, não tem como fazer esse negócio ficar voando. Mas ele voa. Olha o contato da asa dele com o corpo. Parece brincadeira aquilo. Mas se eu fosse fazer um besouro para voar, ia ter uma parafernália tão grande associada com o sistema de asa que não ia voar. Mas quem fez o besouro entende de sistemas de voo. É um negócio impressionante. Então, nós estudamos tudo isso. Como mencionei, o planeta Terra tem aproximadamente 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceadas para que vida exista, pelo menos como nós a conhecemos. A pergunta que tem sido feita, que é muito interessante, seria qual a probabilidade de nós acharmos um outro planeta que tivesse só 10% dessas variáveis. Ao estudarmos os sistemas que nós temos, por exemplo, na Via Láctea, nós temos descoberto que a maior parte das estrelas são sistemas binários, ou seja, uma estrela girando em volta da outra. Sistemas como esse, raramente eles teriam planetas ao seu redor. Lembra aqueles que gostam do Guerra nas Estrelas? Aquele que foi o primeiro antigo, que agora é o número 4. Não sei se você entendeu a bagunça aí, mas aparece o Luke Skywalker bem no finalzinho, ele está lá olhando, e ele vê que tem 2 sóis se pondo. Muito interessante o negócio. É um sistema binário, só que isso aí provavelmente não existe. Pelo menos dentro do que o pessoal tem mais pesquisado, porque o sistema fica caótico, fica meio estranho o negócio. Então, muito interessante. A maior parte dos sistemas que nós temos na nossa galáxia são binários, o que implica que poucas estrelas, poderiam ter um planeta em volta. Então, para achar um planeta, dentro dos cálculos que têm sido feitos, pelo menos baseados no que a gente tem estudado até agora, é de 1 em 1 quatrilhão. Vocês lembram que há pouco tempo atrás a revista Veja, e saiu também vários artigos por aí, dizendo que encontramos o planeta irmã da Terra.
E o pessoal fica assim impressionado com isso. Deixe-me mostrar para vocês o que tem de tão parecido assim, o parentesco. Aqui você tem a Terra, aqui você tem o Sol. Existe uma distância entre a Terra e o Sol. Ok? O Sol tem uma temperatura de superfície. Portanto, esse calorzinho do Sol tem que viajar toda essa distância para chegar até aqui na Terra. Essa distância, ou seja, o calor da temperatura de superfície do Sol, cerca de 5.700 kelvins, e a distância da Terra, faz com que a temperatura produzida na superfície do planeta, decorrente da temperatura do Sol em função da distância, seja de aproximadamente 22 graus Celsius, temperatura média. Tá? Se você somar Polo Norte, Polo Sul, a parte iluminada, tudo mais ou menos 22 graus Celsius. O que eles descobriram é que parece haver um planeta próximo de uma estrela, bem pertinho. O único negócio é que esse planeta, em função da distância e do calor da superfície dessa estrela, que é muito menor do que o calor do nosso Sol, produziria, ou seja, o calor dessa estrela produziria, em função dessa distância, na superfície desse planeta, uma temperatura de mais ou menos 22 graus Celsius também. Isso é tudo que tem de parecido. E as outras, cerca de 1.999.999 outras coisas que o planeta Terra tem. Então, uma coisinha assim o pessoal diz, encontramos o planeta irmã da Terra. Que isso, rapaz, não pode falar isso. Tem muitas outras coisas dentro do contexto. O que seria lá fora? Por exemplo, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, tem esse contexto todo aí do homem lá no espaço, é uma coisa muito legal. Eu falo, ixi, é legal mesmo. Já me perguntaram se me convidassem para ir para o espaço. Eu falei, se for me trazerem de volta, não tem problema. E se quiserem me deixar lá também, daí eu já vou estar mais perto de casa. Daí já vou direto de lá também, essa é outra possibilidade. Então a gente está em bons lençóis de qualquer forma. O espaço é um lugar fascinante. Tive a oportunidade, durante os anos que eu morei lá nos Estados Unidos, e mais especificamente durante o tempo que estive lá no laboratório de Oak Ridge, conversar com algumas pessoas que tiveram essa oportunidade de ir até o espaço. E é fascinante. Dá para ficar sentado ouvindo muita coisa por muito tempo. Mas só algumas sugestões são muito legais. Vocês têm acompanhado um pouquinho do que o pessoal está fazendo com a estação espacial. Então, eu tenho algumas imagens, eu só não coloquei dos 2 últimos voos ainda. Mas algumas coisas lá em cima que são muito impressionantes. Primeiro é um treino que a gente precisa. Imagina você pendurado de cabeça para baixo. Você olha para baixo, tem aproximadamente quase 150 quilômetros abaixo de você e a superfície do planeta está lá embaixo. E você não cai. Já pensou que legal? Eu pedi para você sair lá do último andar de um prédio. Fala assim, você poderia sair e ficar ali fora, pendurar de ponta cabeça? Todos os teus sentidos falam, eu vou cair. E você cairia realmente se você estivesse num prédio. Mas lá onde esse pessoal está, a mais de 150 quilômetros de altitude, eles não vão cair. Pode soltar o pessoal. Agora imagina você, a hora que abre a escotilha, você olha e fala, tem certeza? Não, pode ir que não tem problema não. Porque a gente trabalha com isso daí, trabalha assim, a física tem trabalhado muito essas questões. Então você vê de vez em quando o pessoal pendurado assim, de ponta cabeça, gente flutuando, e aquela linha azul que vocês estão vendo lá atrás, tá? Aquele negocinho fininho, isso é a nossa atmosfera. Olha o tamanho do planeta, olha o tamanho da nossa atmosfera. Fica mais interessante quando você vê o que está lá embaixo, né? Você pendurado literalmente fala, Então todo esse contexto que nós temos feito lá fora, nós assim em termos de seres humanos, a pesquisa fora da Terra, vivendo um pouquinho ali fora, tem nos ensinado a ver que lá fora a coisa é muito séria. Uma das coisas que nós temos aprendido, que é algo muito interessante relacionado com isso, umas questões, como que você bebe água na estação espacial? Se eu abrir a garrafinha e virar, a água não cai. Já imaginou? E daí, como é que você bebe água? Pior do que isso, como é que você toma banho? Pior do que isso, é isso que você está pensando também. Como é que isso funciona? Tem todo um negócio meio difícil da gente. Como é que funciona essa dinâmica toda? É um pouquinho diferente do que a gente está habituado aqui. Bem diferente.
Tem alguns conceitos que são muito difíceis para nós entendermos. Por exemplo, aqui eu tenho uma garrafa com água. Se eu soltar essa garrafa, o que vai cair? Ou o que vai acontecer? Quase que eu dei a resposta, né? Ia dar a resposta errada. O que vai acontecer se eu soltar a garrafa? Não, a terra vem na direção dela. E ela vai na direção da terra. Porque os dois corpos se atraem. Só que a massa da terra é muito maior do que a massa da garrafa. Então, o que a terra vai vir em direção à garrafa é tão pequenininho que eu nem vou conseguir discernir. Mas o que está acontecendo é que os dois estão se atraindo. Um atrai o outro. Quando você pega, por exemplo, o ônibus espacial, que tem uma massa muito grande, você pega a estação espacial, que também tem uma massa muito grande, quando os dois estão se aproximando, um atrai o outro. E você não quer que os dois venham a se chocar. É por isso que demora 15 minutos para você entrar em órbita com o ônibus espacial e 2 dias para daí você acoplar com a estação espacial. Um atrai o outro. Então você não quer tirar coisas da órbita, você não quer mexer em todo esse negócio. Ou seja, lá fora é uma outra história. Então só para você ver um pouquinho o que a gente está fazendo lá fora, só para seguir um pouquinho a estação espacial, aí você tem um pouquinho do equipamento, ônibus espacial em órbita, podendo colocar um pouco dessas coisas lá fora. Dezembro de 1998, isso era praticamente toda a estação espacial que estava lá fora, foi levado um pouco mais de equipamento, já isso é maio de 99, dentro dela estava mudando, lá de fora não muito, aí você tem um pouquinho mais, setembro de 2000, vai aumentando um pouquinho o tamanho dela, agora nós estamos praticamente em novembro de 2000, está um pouco maior o equipamento. Julho de 2006, vocês se lembram que com o acidente do ônibus espacial Columbia, a estação espacial ficou parada em termos de construção por um bom tempo. Então, julho de 2006, nós temos dezembro de 2006, pacote todo lá em cima. Isso aqui é junho de 2007, como que ela já estava. Um bocadinho mais aqui, agosto de 2007, estava desse jeito. Um pouquinho mais aí, novembro de 2007. Só não coloquei os 2 últimos ainda, que fevereiro teve um voo e agora março teve outro. Então eles já colocaram um pouquinho mais, ela está um pouquinho maior, está com uma cara um pouquinho diferente. Mas isso tudo, esse trabalho todo que tem sido feito lá fora, tem nos ajudado a ver um pouquinho que vida fora do planeta Terra, rapaz, a coisa não é tão fácil assim. Muitas coisas teriam que acontecer para que vida pudesse existir fora desse ambiente ideal do planeta Terra. Tem sempre saído notícia por aí. Eu pego umas notícias só para você ver, que são capas da revista Time, bem antigas, já com mais de quase 15 anos, algumas delas. O pessoal tem discutido desde aquela época, vida fora do planeta Terra. Tem alguém aí fora? Perguntas das revistas. Lá o negócio desabou todo. Foi fotografado. Então o pessoal fala, tá vendo, o planeta Marte passa por mudanças também. Do que o da Terra. Porque a sonda Magalhães que estava lá em órbita tinha condição de medir um campo magnético até 25 mil vezes inferior ao nosso. E ela não detectou nada. Se você pegar, por exemplo, Marte, o campo magnético de Marte é praticamente 10 mil vezes menor do que o nosso. Ou seja, a radiação do Sol passa direto em cima do planeta. Então, todo esse contexto que nós temos visto, Marte não é um bom candidato para a vida, não. Então, pelo menos nós temos ali os nossos robozinhos, que ainda continuam circulando por lá, quando eu digo os nossos, na parte da ciência e da humanidade, o Spirit e o Opportunity, os dois estão por lá circulando até hoje ainda, fazendo certas medições, coletando informação. Tem um novo, o Fênix, está chegando agora em Marte, no dia 25 de maio, se eu não estou enganado, e vai ser uma daquelas propostas muito interessantes de pouso, porque ele vai entrar pela atmosfera de Marte, os paraquedas vão abrir, só que o paraquedas tem que abrir na hora certinha, e esse negócio vai chegar perto da superfície, ele vai soltar o paraquedas, vai cair um pedacinho em queda livre, tem todo um mecanismo para gerenciar um sistema de pequenas turbinas ali assim, para pousar direitinho. O negócio é que demora 10 minutos para a informação sair de lá e chegar até aqui na gente, ondas de rádio. Ou seja, não vai dar para controlar ao vivo o negócio, a gente não sabe o que vai acontecer. Desde a entrada dele na atmosfera até ele pousar, o cálculo é de mais ou menos 7 minutos. Então a última imagem que a gente vai ver dele é a hora que ele estiver chegando, entrando na atmosfera, ele para com as imagens ali, e daí todo mundo vai para a sala de oração pedindo a Deus que abençoe para que o negócio pouse. Senão,
Já perdemos alguns, quando eu digo já perdemos, assim estou me referindo em termos de nós, ciência, humanidade, já perdemos vários deles, porque quando chegou na hora H, o negócio não funcionou. Então é todo um mecanismo muito legal isso daí, para estudar o quê? Estudar um pouquinho mais o planeta Marte. Porque o que nós aprendemos dele até o presente momento, vida não está por ali. E vida não esteve por ali. Então quanto mais a gente estuda, mais nós temos visto que a proposta lá é praticamente zero. Algo que foi muito interessante, não sei quantos de vocês se lembram, lá na década de 1996, descobriram um meteorito lá no Polo Sul e falaram que esse meteorito tinha fósseis macrobianos e esse negócio tinha vindo de Marte. Nossa, foi um zoê a coisa, todo mundo falando a respeito. Daí descobriram que o negócio não era meteorito, o negócio não tinha vindo de Marte, o negócio não era, quer dizer, era meteorito, mas não era fóssil macrobiano e não tinha vindo de Marte. Então é muito interessante. Agora, eu vi uma proposta há pouco tempo atrás muito legal. A proposta foi a seguinte: se encontrarmos vida em Marte, o que é possível? De onde teria vindo essa vida? Teria evoluído lá em Marte? Ou seja, acharam perfeitamente possível uma rocha de Marte, tivesse dado um impacto lá, por exemplo, uma batida lá, um meteoro, alguma coisa, teria lançado rochas de Marte no espaço, carregando formas de vida que viriam até o planeta Terra, teriam entrado pela nossa atmosfera, teriam batido aqui no chão e aqui estamos nós observando. Uma rocha que saiu de Marte, chegou até aqui e vida de Marte está aqui presente. E o contrário. Se alguma coisa batesse aqui na Terra, tchum, e lançasse rochas e tudo mais, levando um pouco de água e vida, tudo juntos lá para Marte, e nós encontrássemos um pouco disso lá. Seria possível? Claro que sim. Agora, eu fico assim, impressionado porque se encontrarem vida em Marte, eu garanto para vocês que essa não vai ser uma opção a ser considerada. Eu posso te garantir que chegando lá em Marte, encontrou uma bactéria, encontrou alguma coisa, haha, vida evoluiu em Marte também. E peraí, se vida foi arrastada daqui para lá? Essa é uma outra possibilidade de ser considerada. Então nós precisamos entender que tem muitas coisas acontecendo, muitos estudos, mas o resultado final, antes da pesquisa começar, já foi determinado. Se encontrarmos vida em Marte, é porque vida evoluiu naquele planeta. Pode olhar porque esse é o resultado. Já foi escrito, já está escrito. Então eu tenho muita dificuldade em aceitar a validade desse tipo de pesquisa. Por favor, eu não estou questionando a ciência como um todo. Mas quando você já sai com o resultado final pré-determinado, como é que você sabe disso? Isso daí não pode ser. Eu não sei, vamos ver. Se encontrarmos vida em Marte, que tipo de vida é? Ah, é o mesmo tipo que tem aqui na Terra. Ah, é o mesmo tipo, que interessante. Como é que será que chegou em Marte? Vamos olhar a região. Tem alguma cratera, tem algum negócio ali por perto? É, tem. Ah, se tem cratera ali por perto, vamos dar uma pesquisada, vamos mandar uns robôs para lá para pesquisar que tipo de cratera é essa, que tipo de material que está ali por volta da cratera. É interessante, achamos uns fragmentos assim, 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 parece que é de alguma coisa, um meteoro que bateu ali assim. Ah, é meteoro, que tipo de meteoro, que tipo de material que é? É parecido com as rochas que a gente tem aqui na Terra? É diferente das rochas que a gente tem aqui na Terra? Esse é o tipo de pesquisa. Vamos trabalhar em cima disso para ver o que é isso, de onde veio isso. Ah, encontrou vida em Marte. Evolução. Não, nós não sabemos disso. Pode ser transporte. Então é muito importante esse tipo de questionamento dentro da área da ciência. Muitas pessoas já por muito tempo pensaram naquela questão da face de Marte. Para aqueles que conhecem um pouquinho, essa é a face. Uma foto que foi tirada literalmente dos espaçonaves que estavam lá em volta de Marte, praticamente foi do Viking, no ano de 1976, ele tirou uma foto mostrando uma formação rochosa que, devido ao posicionamento da luz do Sol e a hora que foi tirado, parecia literalmente um rosto, como se fosse de um soldado, alguma coisa assim. Então, ficou conhecido por muitos anos como a face de Marte. Inclusive, livros foram escritos a respeito, principalmente o principal deles, chamado A Cidade de Marte, conhecido como Sidônia, onde o pessoal falava a respeito de uma cidade toda construída abaixo do solo, onde tinha um metrô, quadra de tênis, um monte de coisa lá. Acho que os marcianos morreram de dar risada com a gente. Mas, de qualquer forma, essa é a ideia, todo esse negócio lá embaixo. Inclusive, eu tive a oportunidade de ler um livrão mais ou menos de umas 500 páginas, um dos que eu li, tem vários livros escritos. Então, o pessoal trabalha muito essa questão, falando, olha, existem evidências na superfície do planeta Marte de que vida inteligente já esteve por lá. Isso aí são interpretações, nós não sabemos.
até o presente momento, pelo que nós estudamos, com os robôs que estão lá, com aquilo que nós temos visto, vida inteligente lá nunca existiu, nem vida existiu por lá. Pelo menos até onde nós chegamos. Vamos ver com essa sonda nova, que está chegando lá agora, a Fênix, chegando dia 25 de março, vai ter uma condição mais específica de fazer estudos voltados para a busca de vida no planeta Marte. Então, quando nós olhamos tudo isso, a pergunta que as pessoas fazem é, mas tem outros planetas que foram descobertos por aí? Tem vários deles. O número já ultrapassa 200. Lembra que não foram descobertos por uma observação direta. O que acontece? Você pega, por exemplo, uma estrela. Imagina que a minha garrafa d'água seja uma estrela. E aqui você tem um planeta em volta. Só que à medida que o planeta gira em volta, tá? O planeta faz o que com a estrela? O planeta faz com que a estrela também oscile. Isso é gravidade. Medindo essa oscilação, dá para você ter uma noção do que estaria girando em volta e da massa do que está girando em volta. Outra coisa, toda vez que a estrela passar que o planeta passar na frente da estrela, ele vai diminuir a intensidade do brilho da estrela, porque vai ter alguma coisa passando na frente. Então você tem esses fatores que são utilizados para verificar se tem alguma coisa em volta da estrela ou não. Não existe uma medição direta, é indireta. Então nós chegamos à conclusão que tal estrela deve ter planetas em volta devido à sua oscilação, também devido essa diminuição de brilho, sendo isso periódico. Tem vários outros fatores, mas vou mencionar apenas esses dois. Baseados nisso, os planetas principais que poderiam conter vida, tem alguns deles aqui, nenhum deles até agora está no lugar certo, no que eles chamam de zona habitável. É a distância entre o planeta e a estrela, em função do calor que a estrela produz. Mas lembrem que a zona habitável que eles estão falando é tudo relacionado com o nosso contexto aqui do planeta Terra. Por quê? Se não estiver dentro desses limites de temperatura, a vida não vai existir. Então, essas são as ideias que nós temos por aí. Baseado em toda essa pesquisa, até o presente momento, o que nós descobrimos? Se você for olhar em termos de ETL, Extraterrestrial Life, ou seja, vida extraterrestre, tudo que nós sabemos que existe fora do planeta Terra, está bem ali. Em outras palavras, nada. Nós não temos uma evidência fora do planeta Terra de que exista vida biológica. E vida biológica inteligente, isso aí seria o ETI, Extraterrestrial Intelligent Life. Tá? Então, no ETI, a coisa é diferente. Por quê? Vida biológica que não seja inteligente, você teria que ir até o lugar, por exemplo, vai encontrar uma planta. A planta não vai mandar sinais de rádio para você. A planta não vai mandar sinais de televisão para você, a menos que seja uma planta inteligente. Mas a planta que a gente sabe é só planta. Agora, se tiver vida inteligente num outro lugar, imagina, estamos aqui nós, tá? O sistema solar está aqui. Imagina que tem um outro sistema solar, uma outra estrela que tem planetas em volta. Daí esse pessoal daqui tem vida inteligente. Aqui no sistema Terra, sistema solar, a gente sempre sabe que tem vida quase inteligente. Então tem o pessoal todo aqui em volta, estamos nós ali. Mas lá tem vida inteligente. Então esse pessoal vai mandar um sinalzinho. O negócio vem. Chega aqui para a gente consegue detectar. Pergunta. Das estrelas que a gente tem, dos lugares que a gente tem, poderia ter vida, quer dizer, poderia sim, vamos ser bondosos. O mais próximo está mais ou menos 160 anos-luz de distância da gente. Em outras palavras, quanto tempo demoraria para vir um oi? 160 anos até chegar aqui. Daí você recebe, vamos supor que a gente tem software para decodificar esse negócio, saber que aquilo lá é sinal de inteligência, fala, o pessoal falou oi, manda um oi para eles. Oi. Mais 160 anos para chegar lá. Ou seja, demorou 320 anos só nisso. É um problema de comunicação, exatamente. O nosso grande problema é que com o equipamento que nós temos aqui até agora, o que nós estamos medindo, não chegou nada daqui até aqui, de nenhum lugar que mostre que alguém está mandando um sinal para a gente. Pelo menos até o presente momento. Isso significa o quê? Está dizendo que não existe? Estou dizendo que se existir está muito distante. Quanto tempo faz que a gente está medindo isso? Bom, depende. Independente do tempo que a gente está medindo, depende do tempo que o pessoal está mandando sinal. Se eles estiverem mandando sinal para a gente já há muito, muito tempo, agora que a gente tem tecnologia para medir, a gente vai captar o sinal. Agora que a gente tem tecnologia para medir, a gente não captou nenhum sinal até agora.
Então, pelo que nós conhecemos até o presente momento, nós estamos desse jeito, praticamente sozinhos. Existe vida fora do planeta Terra? Nós não sabemos. Até o presente momento, isso eu fiz questão de checar na quinta-feira antes de vir para cá. Até quinta-feira eu entrei num site, que é a área do SET, lá da NASA, e nós estávamos sozinhos. Não tinha recebido nenhum sinalzinho lá de fora, nem um e-mail de ET, nem uma piadinha, nem nada. Nada, não veio nada. Então nós sabemos que até pelo menos quinta-feira nós não tínhamos recebido nenhum sinal lá de fora. Isso significa que não existe vida fora do planeta Terra? Eu disse que até o presente momento nós temos uma boa tecnologia para receber essa informação. Até o presente momento ela não chegou. Mas estamos sozinhos ou não? Essa é uma pergunta interessante. Essa pergunta tem muito a ver com aquilo que você crê. Depende do seu posicionamento. Por exemplo, algumas pessoas, agora eu vou tratar só de uma pinceladinha dentro do aspecto teológico. Uma pessoa chegou outro dia para mim e falou assim, mas olha só, você falou a respeito de um céu desse tamanho, com uma quantidade absurda de estrelas. São mais estrelas lá no céu do que todos os grãos de areia aqui na Terra. Por que você acha que a gente estaria sozinho? Você acha que Deus iria fazer todo esse negócio aí só para a gente? A resposta é simples. Ele não fez para a gente, ele fez para ele. E por que ele fez para ele? Fala assim, nossa, mas Deus é egoísta. Não, são 3 pessoas na Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você olha lá no livro de Colossenses, a Bíblia diz ali que foi o Senhor Jesus que fez todas as coisas. Ele quem trouxe todas as coisas à existência. E o Pai tem um grande prazer em toda a criação, porque foi o Filho quem fez. Ele poderia ter feito, o Senhor Jesus poderia ter criado todas essas coisas sem uma única vidinha aqui no planeta, ou em nenhum lugar. E Deus, o Pai, estaria plenamente satisfeito com a criação do Filho. Porque tudo que o Filho fez reflete o caráter do Pai. Então nós precisamos entender que todas essas coisas foram feitas não para nós, mas para Ele. Você fala assim, mas que isso? Mas que Deus mais egoísta? Deus só faz coisa para Ele, então? Não, não é isso o negócio. Entendam que Deus não está fazendo coisas, literalmente, e precisa ser bem cauteloso no que eu vou falar agora, eu não quero que vocês entendam mal. Deus é completo em si mesmo. Ele não precisa de você, não precisa de mim para nada. Ele nos trouxe à existência devido à grandeza do seu amor, da sua bondade, da sua pessoa e de tudo mais. Deus não nos trouxe à existência porque Ele tinha alguma necessidade. Deus estava lá no céu, tão triste, né? Não tem ninguém para conversar. Assim, bom, melhor criar uns anjos aí, né? Vamos criar uns anjos aqui, criou uns anjos. Mas anjo também só fica voando para lá e para cá. Fazer. Deus não tinha necessidade nenhuma. Havia perfeita comunhão, amor, relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Perfeito relacionamento. Deus não nos criou, Deus não criou o mundo, Deus não fez todas essas coisas por necessidade. Ele as fez por prazer. Então é importante nós entendermos isso. Deus criou todas essas coisas por prazer. Se foi do agrado dele criar outras civilizações em algum outro canto nesse universo, foi por prazer dele também. Eu, pessoalmente, acho que nós estamos sozinhos. Essa é uma percepção que vem do estudo da palavra. A Bíblia diz que, no final dos tempos, os céus vão se enrolar como um pergaminho. Coitado de quem estiver morando lá. É literal. O pessoal vai ser amassado. A Bíblia diz que o pecado afetou toda a criação. Então, tem gente que, se tiver gente lá do outro lado do mundo, o pecado também os afetou lá. Você fala, mas pecado viaja à velocidade da luz ou não? Isso eu não sei. Não dá para calcular isso. Entende? Então nós não sabemos. Porque nós estamos tratando do universo físico e também do universo espiritual. O que eu acabei de mencionar para vocês, isso aí é um pensamento, literalmente, dos cristãos. Esse finalzinho aí não é criacionismo. E aí, deixa-me deixar bem claro, não é ciência. Então, para a gente, essa questão toda do universo, dele conter vida além da gente, está aberto para perguntas. Só gostaria de dar uma última pinceladinha. Existe vida inteligente no universo não biológica? Aí a história é outra. Porque isso a ciência não detecta. A Bíblia diz que existe. Existem anjos, existem principados, existem potestades, existe todo esse negócio.
Mas é vida biológica? Não, não é vida biológica. E nós sabemos que vida não se resume apenas ao biológico. Essa é a parte que é interessante. Você pega uma pessoa que faleceu, morte natural, está ali a pessoa, mortinha, mortinha. Você dá uma olhadinha na pessoa, o que está faltando, afinal de contas, biologicamente? Nada. E por que ela não está viva? Nós sabemos que vida não é apenas um conjunto de funções biológicas, tem muito mais do que isso. Agora, o que é isso? A pergunta é, onde achar a resposta? Eu já achei. Deixo para você saber onde está.